BB Seguridade ou Caixa Seguridade, qual é a melhor para 2024, né? Para o investidor que está focado em dividendos, para o cara que quer viver de dividendos. Nesse vídeo aqui a gente vai descobrir por que o Barsi prefere a Caixa Seguridade, mas boa parte do mercado prefere a BB Seguridade e, no fim das contas, qual é a melhor para dividendos. Antes de mais nada, qual é a sua preferida? Comenta aqui enquanto eu quero começar esse vídeo, Filipão, falando um pouco sobre a troca do Barsi, né? Porque o Barsi trocou de BB Seguridade para Caixa Seguridade. Ele falou isso num podcast com o Thiago Nigro, no podcast do Primo Rico, e disse lá que estava trocando BBSE por CXSE, que inclusive estava vendendo BB Seguridade. E nessa hora, pelo Barsi, um cara com resultados inquestionáveis, sendo ele uma inspiração para muitos, inclusive para a gente, acabou que muita gente foi com ele, né? Como o Adriano, que falou: fiz a mudança de BBSE por Caixa Seguridade e não me arrependo. Mas será que essa troca faz sentido? Vamos lá, o Barsi lá no podcast ele citou duas coisas, tá? Primeiro, ações da Caixa custam 1/3 das ações da BBSE. Por pensar, né, em termos de cotação, isso é verdade. Uma está cotada aí na faixa de R$13, outra está cotada na faixa de R$33. E que sim, né, com uma ação da BBSE dava para comprar 3 da Caixa. Só que cotação por si só não é um indício que a ação está mais barata ou que ela tem maior dividendo. Tecnicamente, a cotação das duas empresas podia ser R$1. Basta multiplicar a quantidade de ações ali de BBSE por 33, multiplicar a quantidade de ações de Caixa por 13 e deu. As ações passam a valer R$1. Aí, se cotação baixa fosse sinal de ação barata, a Oi seria a ação mais barata da bolsa, sendo que a Oi ela nunca esteve no ranking das ações mais baratas da bolsa. Inclusive uma empresa extremamente arriscada e que não gera lucro operacional, que é uma coisa que a gente olha para definir se a ação está barata ou não. E aí, o segundo motivo do Barsi é que a Caixa ela pretende pagar dividendos trimestrais, enquanto a BB Seguridade paga semestralmente. Isso provavelmente vai ser verdade, né? O próprio diretor financeiro da empresa afirmou isso. Além disso, a gente vê que na carteira do Barsi, algumas das suas maiores posições, como Transmissão Paulista e Semig, elas pagam dividendos semestrais, seguem firme na carteira, e o payout ele vai se manter o mesmo. Ou seja, a política de dividendos segue igual, ele não dá somente a frequência, o que pode fazer muito sentido ali pro contexto do Barsi, se ele quiser aumentar aí, né, o fluxo com que ele recebe pagamento, mas eventualmente você tem que ver se faz sentido para ti ou não, você já está vivendo de renda ou não, você já precisa desses dividendos com frequência ou não, porque o dividend yield em si ele não tende a aumentar. Mas o grande ponto aqui, tá, é que o Barsi ele tem a estratégia dele, ele tem os motivos dele, ele consegue justificar, sentar para alguém justificar, por mais que a gente concorde ou não com as justificativas dele, ele tem. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele, tem estratégia clara. A gente tenta trazer isso aqui para o Clube do Valor, para todas as decisões de investimentos nossas, ter estratégias claro. Dito isso, o segundo ponto desse vídeo, Filipão, é sobre o fato de muitos recomendarem a BB Seguridade, né? Conta um pouco melhor essa história aí pra gente. Boa, tem uma parte dos outros analistas do mercado que está com a visão um pouco diferente, né? BB Seguridade é a ação mais indicada para dividendos em 2024. Eu achei uma afirmação bem forte, assim, mas estava ali na manchete. E outros analistas recomendando porque viam um upside de mais de 50%, ou seja, o crescimento da empresa com cotação mais dividendos pode ser de mais de 50%. E aí, 3 razões principais que eles listaram para isso aqui. Primeiro de tudo seria o alto dividendo a ser distribuído ali em 2024. Como essa imagem aqui está mostrando, a estimativa é que seja entre 9 a 12% dividend yield em 2024 para a BB Seguridade, e que isso seria muito forte, realmente é um número muito bom. E aí o argumento por trás disso seria a vantagem competitiva que a BB Seguridade tem em conseguir vender os seguros para os clientes do Banco do Brasil, porque as duas empresas ali elas têm sinergia. Agora sim, no meu ponto de vista, isso não faz tanto sentido porque a Caixa também. A Caixa Seguradora também usa o Banco Caixa para conseguir vender os seus seguros ali dentro para os seus clientes. Então sinergia por sinergia não é um argumento tão válido do meu ponto de vista. E aí, segundo ponto dos analistas, BB Seguridade é muito forte no segmento agro e previdência. E isso é verdade. Se a gente for olhar essa imagem ali tirada do relatório em relação com investidores da BB Seguridade, a liderança de mercado de seguros rurais é da BB Seguridade. Além disso, no quarto card ali azul, o mercado de previdência também é liderado pela BB Seguridade aqui no Brasil. Então, essa força ali no longo prazo da BB Seguridade está sendo bem vista pelo mercado em 2024. E aí, o terceiro argumento, eu confesso que eu achei engraçado, é que a BB Seguridade distribui dividendos semestralmente, de forma muito recorrente e de forma muito segura. Então, enquanto o Barsi usou o argumento da trimestralidade dos dividendos para a Caixa Seguridade, aqui a BB Seguridade está muito bem vista por pagar sempre semestralmente. E ter um payout mínimo ali de 70%, ou seja, um lucro líquido que ela distribui em dividendos de pelo menos 70%, esse número está até acima disso. Atualmente ela está com mais 90% de payout. E aí o que o investidor pode fazer, né, Filipão, é tirar suas próprias conclusões, olhando um pouco melhor para o case de cada uma, comparando alguns múltiplos, comparando algumas métricas de desconto ou não, como a gente vai te mostrar agora aqui com a nossa planilha inteligente para seleção de ações, tá? Que você pode ter gratuitamente, vou deixar o link para você criar uma cópia dessa planilha aqui na descrição desse vídeo, e aqui a gente pode vir muito bem e colocar aqui o ticker dessas
duas empresas para dar uma olhada aqui em alguns múltiplos. Por exemplo, aqui tá a Caixa Seguridade está com uma relação de preço para o valor patrimonial bem inferior à BB Seguridade. Por outro lado, a BB Seguridade está mais descontada pelo múltiplo de preço para o lucro. Está na faixa ali de 9, enquanto a Caixa está na faixa de 11. Nos últimos 12 meses, o dividend yield da BB Seguridade ele é maior, ele é de 10,33%, enquanto o da Caixa é de apenas 7,77%. Já outras métricas como margem EBIT, a gente não consegue ter em nenhuma das duas empresas porque o balanço delas é diferente por elas serem seguradoras. E por fim, acho que vale comparar o tamanho das duas, Enquanto a BB Seguridade tem um valor de mercado de 67 bilhões, a Caixa Seguridade tem um valor de mercado de 39 bilhões, ou seja, a BB Seguridade é quase o dobro da Caixa, que não significa que ela é mais ou menos barata. Aí o grande ponto é, de um lado a gente tem o Barsi falando um ponto de vista dele sobre as empresas, do outro tem a média do mercado, um ponto de vista complementar, do outro, se você for olhar para os múltiplos, o preço por lucro, a BB Seguridade é mais barata, PVPA, a Caixa é mais barata. A gente sabe que fica muito difícil de tomar uma boa decisão em meio a tanta informação, tanto excesso de informações. E é aí que entra a importância de você ter suas próprias convicções, de você ter sua própria estratégia. É o que a gente tem aqui no clube, é o que a gente implementa para todos os nossos clientes de Wealth, e no caso da nossa estratégia de seleção de ações, para quando a gente quer focar em dividendos, a gente tem um método que o Filipão ajudou a desenvolver aqui com o nosso time do Clube do Valor e que ele vai te explicar melhor, Não sem antes te lembrar que a planilha que eu te mostrei agora está disponível para download, Primeiro link na descrição ou link aqui em cima da cabeça do Felipe. E o que eu acho legal, Ramiro, é que essas estratégias sistemáticas ajudam a gente a ter clareza de escolher os critérios. Porque aqui nesse vídeo a gente falou vários critérios, como por exemplo, frequência de pagamento de dividendos. Seria uma trimestral, outra semestral. Mas aí fica a pergunta, será que esse critério de tomada de decisão serve para toda vez que você for escolher uma ação? Porque se servir só para tu escolher uma ação ou outra, para mim ela não é estratégia sistemática, No livro ali, ela não é estratégia sistemática. Então o que a gente fez foi buscar critérios que realmente façam sentido, para a gente juntar eles todos e olhar para todas as ações e aqueles critérios ajudar a gente a escolher as mais pagadoras da bolsa. A gente não é pioneiro em fazer isso, já tem muita gente investindo com base em estratégias sistemáticas de dividendos no mundo todo. Esse livro aí é um exemplo dele. Um cara chamado Mark Lichtenfeld, que já investe o dinheiro da carteira de clientes dele lá dos Estados Unidos com estratégia sistemática. E aí quando a gente estudou isso tudo e trouxe para o Brasil, a gente descobriu que olhar para a liquidez das empresas, para a constância de pagamento de dividendos e para as maiores médias de dividendos pagos nos últimos 3 anos, juntando tudo isso e chegando nas 10 empresas mais pagadoras de dividendos da bolsa, a gente tem um resultado muito acima da média, ou seja, muito acima do Ibovespa. E aí esse gráfico que está na tela mostra isso para você. Ou seja, deu para a gente testar no passado e ver que a estratégia vem funcionando. Lembrando que essa é uma das estratégias que a gente aplica aqui para os nossos clientes de Wealth no Clube do Valor, no caso específico dos clientes que querem focar na parte de ações em selecionar boas pagadoras de dividendos. E explicar a estratégia, o grande ponto é qual das duas empresas é melhor para. Vamos analisar aqui de acordo com os critérios da máquina de dividendos, BB Seguridade, liquidez média diária super ok, muita liquidez. Consistência no pagamento de dividendos há mais do que 5 anos, no caso há 10 anos, inclusive tendo recorde em 2023. Dividend yield nos últimos 12 meses na faixa de 10,32% e dividend yield médio dos últimos 3 anos na faixa de 6,38%. É um dividendo que não é baixo, mas no comparativo com outras, ela não está entre as 10 maiores, Está na posição 26 da máquina de dividendos, enquanto a média dos últimos 36 meses das top 10 está acima de 10%. A nota aí, a BB Seguridade fica na 26ª posição, que significa que tem 25 ações melhores ranqueadas que ela nesse critério. E Caixa Seguridade, Felipão? Boa. Caixa Seguridade também tem liquidez diária suficiente. Ela tem pagamento de dividendos há 8 anos, desde quando a empresa foi criada, foi separada do Banco Caixa ali e virou somente Caixa Seguridade, que aconteceu lá em 2015. Só que desses 8 anos que ela tem dividendos constantes, apenas 3 é enquanto ela tem ações sendo negociadas em bolsa, após o IPO dela, que foi ali em 2021. Então, por essa razão, por ela não ter mais de 5 anos de pagamento de dividendos com negociação de ações em bolsa, ela não entra no segundo critério da máquina de dividendos e aí aqui a análise se encerra. E mesmo que a gente fosse fazer o cálculo da média da Caixa Seguridade, ela estaria em torno de 5,5% ao ano de média nos últimos 3 anos, ainda assim não estaria dentro das 10 mais pagadoras. E estaria inclusive abaixo da BB Seguridade. Significa que de acordo com a máquina de dividendos, a BB Seguridade está melhor posicionada do que a Caixa Seguridade. E aí muitos de vocês podem se perguntar, Poxa, mas vocês não poderiam abrir mão desse critério de constância durante 5 anos seguidos só nesse caso? E a resposta é que, na verdade, não. Senão não seria uma estratégia clara e muito menos sistematizada.
Ser sistematizado significa que são regras, critérios, e não a nossa visão de mundo, a nossa opinião que vão entrar na conta. Se a gente abre espaço para subjetividade de uma vez, a gente tem que abrir várias. Eventualmente, a gente tem que abrir subjetividade para, olha, quando mudar o presente do país, vamos mudar uma estratégia. Olha, tô achando aqui que essa empresa vai bem ano que vem, então vamos comprar mais ela. Olha, tô achando que o dividendo dessa empresa aqui que tá bem posicionada vai cair, então vamos mudar. E aí não seria uma estratégia sistematizada. Nada contra quem segue estratégias que não sejam sistemáticas, mas esse é o nosso viés, é o nosso DNA. É isso que nos faz aqui no clube já ter, sob gestão e aconselhamento, 1,7 bilhão de reais de patrimônio dos nossos clientes. Muitas famílias que confiam na gente aqui no clube ajuda para a construção de um futuro com mais tranquilidade. Elas confiam que a gente vai seguir estratégias claras e não vai seguir o nosso achismo. A gente aqui é mais de 100 pessoas no clube, completamente focadas todas em entregar o melhor para os nossos clientes. Isso vai desde a criação de estratégias claras de seleção de ações boas pagadoras de dividendos, de ações baratas, de ativos de renda fixa, até a parte mais macro, sobre como ter clareza para montar uma alocação, para montar uma carteira de investimentos que seja feita sob medida para ti. É o que a gente pode fazer, e até pensando nisso, combinei aqui com o Filipão, com a nossa equipe, de abrir vaga na agenda de alguns especialistas do clube para sessões de 1 hora de análise de carteira de investimentos, em que você envia suas posições, envia seus investimentos e a gente te entrega um relatório feito sob medida para ti, mostrando a parte mais macro da tua estratégia, né? O que tá bom, o que dá para melhorar, o que a gente faria se fosse nosso cliente. E a ação ela é totalmente gratuita porque ela é como se fosse uma amostra grátis do nosso serviço de Wealth. Se você gostar dessa ação, você pode se tornar nosso cliente ao final dela. Mas te garanto que tem muito valor entregue aí, não à toa que o índice de satisfação é de 97%, né, para quem fez essa reunião. E para você solicitar sua sessão de análise de carteira, basta apertar nesse botão aqui. A gente vai analisar as suas respostas. Se você tiver um grande patrimônio, a gente entender que a gente consegue te ajudar, a gente vai te ligar. E se você quiser seguir no YouTube, eu vou deixar aqui um vídeo bem complementar a esse para você assistir em seguida. Um grande abraço e até mais.